Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho semanal. Evangelho que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, onde sempre nós nos reunimos para fazer o estudo do Evangelho, o estudo dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Agradecemos aqueles que compartilham um pouco do seu tempo conosco e aqueles que estão chegando pela primeira vez, que sejam todos muito bem-vindos. Que possamos formar esta corrente de fé, esta corrente de amor, corrente que com certeza abençoada e iluminada pelo nosso Mestre Jesus e por todos os seus benfeitores espirituais, aqueles que nos assistem e aqueles que fazem parte desse trabalho. Para aqueles que estão chegando, eu já vou antecipar para vocês o tema de hoje. Será capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 14, Perdão das ofensas. Para aqueles que acompanham pelo YouTube, o texto está logo abaixo, então vocês podem acompanhar o texto ali, ou aqueles que vão acompanhar pelo Evangelho, então é só abrir no capítulo 10, no item 14. A Rádio Fraternal está, a Rádio TV Fraternal, ela está em todas as mídias sociais, onde ali vocês podem nos acompanhar. Pelo site vocês têm todas as nossas matérias, todo o conteúdo, inclusive vocês têm o roteiro para a prática do Evangelho. Pelo site vocês conseguem, inclusive, escutar a Rádio Fraternal, acompanhar a TV e entrar em contato conosco, mandando suas mensagens, mandando suas sugestões, sua opinião sobre os conteúdos, tudo isso que é tão importante para que a gente possa cada vez mais engrandecer esse trabalho e nos mantermos sempre ligados ao plano maior e ao plano da nossa busca incessante em poder nos tornarmos melhores. Meu nome é Ricardo, eu conduzo o Evangelho desta noite. Hoje aqui estou acompanhado da Kátia. Olá. E da Márcia. Olá. E junto nós vamos comentar o texto de hoje. Tá? Então, gostaria também de colocar para vocês aqui a questão da água, que a gente sempre sugere que aqueles que têm a possibilidade de colocar um jarro com água, um copo com água, durante o Evangelho. Porque, como nós o bem sabemos, nós não estamos sós, estamos acompanhados de toda a equipe espiritual, a equipe do Evangelho. E essa água, com certeza, no decorrer do Evangelho, ela será fluidificada. E poderá ser consumida após o Evangelho por doses homeopáticas, ou você pode talvez até distribuir aos participantes, guardar para aquelas pessoas que não estão presentes naquele momento, porque ela trata-se de uma água energizada, uma água balsâmica, como nós podemos dizer, que ela nos ajudará em muito na nossa busca de equilíbrio, na nossa busca de nos tornarmos mais límpidos, mais puros. Ok? Retomando só, então, para quem ainda não acompanhou, Evangelho de hoje, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 14, Perdão das ofensas. Então, eu vou pedir, então, para Márcia, que possamos fazer a prece inicial e iniciar o Evangelho da noite. Então, assim nós vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento até Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, principalmente a espiritualidade do Evangelho do Lar. Primeiramente, nós vamos já agradecer a eles, a toda benfeitoria que nos faz constantemente, a tudo que eles nos dão sem que pedimos, e principalmente aquilo que pedimos e eles, na sua medida, vai nos atendendo. Agradecemos imensamente a Jesus por estar constantemente conosco. Pedimos que eles continuem a caminhar, iluminando o nosso caminho,
dando luz por onde passamos, dando paz ao nosso coração. Agradecemos por tudo que nos é ofertado todos os dias. Pedimos que nesse momento nosso coração, nossa mente seja aberta para que possamos todos nós aproveitar imensamente esse momento de estudo e de elevação, para que assim nós possamos dia a dia nos tornarmos um pouquinho melhor, com o aprendizado e com a companhia deles. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à leitura. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, contido nas instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas. Item 14. Simeon, Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro. O justo por excelência responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Daí, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, que o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, de parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois os vossos irmãos, como tende necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se esses apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos ouvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos,
que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Bom, então vamos lá. A gente não pode apagar um passado, nós não podemos mudar aquilo que já ocorreu. Mas, com os ensinamentos, aquilo que a gente sempre lê e que o Evangelho nos mostra, nós temos a condição e até a obrigação de escrevermos um futuro melhor. Perdoar as ofensas que nos tenham feito, a princípio, ela torna-se muito simples para aquelas pessoas que dizem, mas são coisas pequenas, mas quando a gente, dependendo do tipo de ofensa, dependendo da gravidade, dependendo de quanto aquilo nos causou, quanto que nos prejudicou, quanto nos incomodou, a gente acha que isso é impossível de se fazer. E muitas vezes talvez o seja. Afinal, nós somos seres imperfeitos, ainda buscando nos tornarmos melhor, buscando buscar um equilíbrio interior, equilíbrio que muitas vezes nós não o temos. Por mais que estudamos, por mais que a gente procura sempre pensar positivamente, tem alguns fatos que às vezes acabam nos tirando do eixo, né? Mas eu diria que em vez de nós pensarmos em perdoar as ofensas, talvez nós deveríamos pensar em não... É como se nós criássemos um bloqueio para que nós não sentíssemos as coisas que nos são feitas a partir de agora. Mas como é que eu posso sentir isso? Quando a gente usa de indulgência, quando a gente começa a usar... Pensar um pouco de caridade, pensar um pouco que todos nós temos nossos momentos difíceis, né? Então, os ensinamentos, o Evangelho nos mostra sempre que nós devemos ter indulgência, devemos, antes de responder a uma ofensa, pensar se aquela ofensa é uma ofensa, é algo devido ou merecido. Se não for merecido por nós, se nós simplesmente não tomarmos ciência ou não nos incomodarmos, aquilo se anula automaticamente. Então, o que eu diria, e aí eu vou direto lá no último parágrafo, na questão dos espíritas. Se nós nos consideramos espíritas, nós deveríamos, no mínimo, ter a noção de que muitas vezes as pessoas agem e às vezes elas não estão agindo por uma forma intencional. Elas podem estar desequilibradas, elas podem estar passando por dificuldades, elas podem estar perturbadas naquele momento. E quantas vezes a gente, pessoas tão queridas nossas e agem de uma maneira que às vezes nós não esperávamos que aquilo fosse acontecer. E mesmo assim a gente se incomoda, ou muitas vezes até reagimos de forma desnecessária, quando nós deveríamos talvez dar um tempo para poder saber se aquilo realmente é algo do sentimento daquela pessoa para conosco, ou se é simplesmente uma perturbação qualquer, a pessoa num descontrole, numa questão emocional, numa dificuldade, ela nos responde de uma maneira mais áspera, ou talvez ela se utiliza da gente para poder descarregar uma energia negativa que está absorvendo ela, e acaba de repente passando isso para a gente. E nós, se nos dizemos ser espíritas, deveríamos simplesmente, ou pelo menos saber distinguir aquilo que está sendo passado para a gente, usando de indulgência, usando de resignação, até mesmo nos calando, ou até mesmo tentando acalmar, né? Então, por isso que eu acho esse último parágrafo muito importante para nós que fazemos o Evangelho semanal,
e há quanto tempo já o fazemos, por quantas lições nós já passamos, quanto nós já ouvimos, quanto nós já lemos. Então, perdoar as ofensas daqueles que nos ofenderam, talvez eu pensaria mais em, não no perdão, mas eu vou vibrar de uma forma diferente, eu vou orar por essas pessoas. Eu não vou, talvez, reparar aquilo que já aconteceu, mas eu tenho que me preparar para que isso não aconteça mais. Se eu quero me tornar uma pessoa melhor, se eu quero ter uma condição de vida melhor, se eu quero estar livre, liberto de influências que possam me prejudicar a minha caminhada, eu tenho que me preparar para isso. E aí a gente vê feliz daquele que ao dormir diz, não tenho nada contra meu próximo. E se nós realmente podemos não ter nada contra o nosso próximo, a partir do momento que a gente passa, muitas vezes, não ignorar no sentido de que aquela pessoa não é importante para a gente, mas ignorar aquela situação pontual que talvez passou pela gente e que nós não absorvemos aquilo. Sabe aquela história que entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Acho que a gente tem que talvez pensar um pouco nesse sentido. Se as coisas voltarem a se repetir, tudo bem, aí nós vamos tomar outro estudo, mas vocês podem perceber, talvez vocês forem, se nós formos fazer uma reflexão aqui do nosso passado, das situações que já vivemos, nós vamos ver que muitas coisas aconteceram e não aconteceram mais, né? Foram coisas pontuais, mas marcaram em mim. Tá bom, marcou, mas passou, né? Então, vamos talvez pensar do hoje, daqui para frente. Daqui para trás, nós vamos, sim, talvez orar por aquelas pessoas, ou talvez fazer o bem a elas. Se eu não tiver nada contra elas, eu já estou fazendo o bem para elas já. Senhor, para vocês. Eu entendi, eu achei muito interessante o jeito que você falou, e talvez eu só fale um pouquinho diferente. Acho que a gente tem que buscar não se sentir ofendido, né? Com os ensinos de Jesus, que a gente repetidamente, pelo menos a cada semana, a gente vem, lê, estuda, reflete. Então, acho que com essa nossa busca da reforma íntima, da reforma moral, aos poucos a gente tem que almejar isso, não se sentir ofendido. Ou talvez, no que percebeu o deslize do irmão, você relevar, você ser mais indulgente, como você bem está mencionando aí, né? Você ter mais empatia, né? Ele fez isso, mas não foi intencional, foi impensado, né? Então, eu acho que à medida que a gente vai conseguindo essa melhora moral, a gente vai se sentir menos ofendido pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, né? E essa é uma condicionante da própria prece de Jesus, né? Aquela que ele nos deixou, porque na prece de Jesus, no Pai Nosso, está implícita a condição para a gente ser perdoado. Perdoar, que eu não me sinto ofendido, assim como eu vou perdoar o meu irmão, né? Perdoar as minhas ofensas, assim como eu perdoo o meu irmão. Então, eu mesmo repito nessa prece a condição que existe para que eu seja perdoado. É que eu perdoe o meu irmão, o meu próximo. Então, assim, a gente tem que refletir mais na prece que a gente repete tantas vezes, né? Que a condição dela é a gente perdoar o próximo, né? Agora, a gente já ouviu várias vezes aí de pessoas que a pessoa que perdoa é a que mais se sente aliviada, né? É claro que a pessoa que ofendeu, que fez algo, que percebeu que gerou um desconforto, um problema, ela vai estar em desequilíbrio, vai estar querendo pedir desculpas, perdão, o que for. Mas aquela pessoa que de coração oferece o seu perdão é a que mais se sente aliviada, né? Então, eu acho que é interessante esse ponto de vista também. Você está dando a oportunidade para aquela pessoa, de repente, ela reconhecer que ela errou
e ela talvez se aproximar de você e ela sentir mais presente, não vou falar que ela seja mais sua amiga, mas ela reconhece em você uma pessoa do bem. Sim. Então nós buscamos tanto ser pessoas de bem, né? Então é nessas horas que nós nos sentimos pessoas de bem, quando que a pessoa Sim. fala assim, olha, puxa, obrigado porque você me ajudou, né? Muitas vezes não retrucando algo que eu nem jamais pensaria em te ofender. Sim. Não aquela história, né? Não foi bem isso que eu quis dizer, né? Mas se não foi bem isso, já foi dito. E é uma forma da pessoa sentir que você... Jesus na sua atitude. Sim. Né? Porque se a gente tem em mente os ensinos de Jesus e a gente consegue, né, pensar no bem, né? Como aqui reforça, pense no bem, haja no bem, você agir no bem e o outro percebe isso, de certa forma ele está vendo Jesus na sua atitude. Sim. Né? Com certeza. Eu li um trechinho, só para encerrar aqui, que eu achei bem interessante, até destaquei aqui num texto que eu estava lendo, um texto de Emmanuel, se não me engano. Sim, de Emmanuel. Não procures para a tua alma o inferno invisível do ódio, porque a pessoa que se ressente, que guarda aquela mágoa, é uma forma de odiar, né? Então, está se prejudicando, está puxando ali para si um sofrimento. Isso. Né? Mais do que você vai fazer para os outros, você está fazendo a si mesmo, né? Sim. Esse texto aqui, o que eu digo que é assim, que nem você disse muito bem, às vezes a pessoa, quando ela nos dá alguma coisa, a gente nunca consegue ver e entender o outro no seu sentido completo. Então, muitas vezes a gente falha justamente por isso, porque a gente vê só aquele momento, como você disse, a gente não sabe o momento, as atitudes, os sentimentos, a situação que aquela pessoa está vivendo naquele momento. E aí a gente acaba se ofendendo. E eu costumo também dizer uma coisa que é muito difícil, mas teria que ser uma prática diária nossa, de não aceitar o que o outro nos entrega. Quando o outro vem nos entregar uma raiva, uma agressividade, uma coisa para ofender, já daí o nosso erro começa a ver quando a gente aceita isso da maneira com que ele está te entregando. Quando a gente consegue ter um pensamento bom, mais elevado, uma calma, automaticamente você vai para si mesmo dizer, calma, não é bem assim, não é para ele, é para você. E quando a gente consegue fazer isso, a gente muda essa situação, a gente não vai retrucar, não vai devolver na mesma intensidade com que a pessoa está nos dizendo. É uma prática difícil, mas eu costumo dizer que seria a melhor maneira da gente agir no dia a dia, né? E aqui também eu percebi que é assim, como ele diz, quando a gente perdoa, eu não diria assim, o que eu entendo daqui que não perca o seu tempo na realidade. Porque quando a gente é magoado, é ferido por alguém, muitas vezes você acaba perdendo muito tempo em querer devolver, e mesmo em pensamento ficar remoendo, vamos dizer, aquela situação. E quando a gente faz isso, a gente está desperdiçando o nosso tempo em agir no ato do bem. Não precisa ser necessariamente para aquela pessoa. Eu costumo dizer com relação a quem nos ofende, que é uma outra coisa difícil, mas solte o pão no rio, ou seja, deixa aquela mágoa, aquele sentimento ir embora. Se você puder, pense coisa boa. Se você não puder, o fato da gente não pensar e deixar aquela pessoa seguir a vida dela, já é uma grande coisa para nós mesmos, não é nem para ela, é para nós mesmos. E aí a gente vai ter um tempo para a gente agir e pensar no que eu posso fazer de bem para o outro. Praticar o que Cristo disse assim, agir em prol do outro. Então, quanto menos tempo você perde remoendo, pensando coisas ruins, mais tempo a gente tem para pensar as coisas boas. E é esse bem que vai nos fazer bem também. Deixar a outra pessoa viver a vida dela em paz e procurarmos fazer o nosso bem que a gente pode, acho que é uma das grandes lições que a gente consegue ter de Cristo, né? Só fazendo um comentáriozinho, mágoa é má água. Má água.
Deixa essa mágoa. Deixa a água, exatamente o que eu falei, joga no rio, né? Deixa a água levar embora, não fica remoendo, pegando naquilo. Quando a gente deixa até de pensar, às vezes, na pessoa, já é um ato muito bom. Se você puder orar por ela, melhor ainda. Mas o fato de você não ficar ali pensando, remoendo aquilo, você está perdendo, a gente está perdendo o nosso próprio tempo, o tempo de pensar em coisa boa, o tempo de fazer coisa boa, né? De agir para o bem. Eu acho que daqui foi o que eu consegui tirar, como sempre, das melhores lições desse evangelho, né? Também lendo algumas coisas antes, né? Muitas vezes a ofensa que nós recebemos e recebemos como ofensa, a gente tem que ver até que ponto a gente não provocou aquela ofensa, né? Uma atitude sua, impensada às vezes, ou pensada, onde você provocou um reflexo no outro ruim, né? Você instigou a pessoa a te ofender, né? As palavras têm muito cunho nesse sentido, né? Então, às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende de outra maneira, até pela situação que ela está vivendo, e aí você não entende a situação que ela está vivendo e acaba... Vira uma troca de ofensas, né? Exatamente. E todos saem ofendidos, feridos, magoados, né? Sim. Então, pensar um pouquinho antes de provocar, às vezes, provocar uma ofensa. Será né? que a gente, em vez de perdoar os outros, será que nós primeiro deveríamos pedir ser perdoados? Sim. Porque nessa linha que você colocou, como nós, muitas vezes, sendo causadores ou iniciando uma situação, né? provocando uma situação, nós vamos enxergar naquilo que a pessoa ela devolve para a gente, mas nós não lembramos daquilo que nós passamos para primeiro ato, né? O primeiro ato. E também tem aquela questão também o seguinte, nada nos chega daquilo que nós não merecemos. Se nós tivermos consciência de que muitas vezes aquilo que nos fazem, se nós temos a plena consciência que nós não somos merecedores daquilo que está acontecendo, se nós tivermos a condição, a capacidade de simplesmente ignorar, parece que você está não dando importância para aquela pessoa, né? Você está, como se ela não fosse nada, não é isso. Mas não dando importância para a atitude que foi dela, não para a pessoa. Porque nada irá nos atingir se nós não estivermos abertos para que aquilo nos provoque algo. Sim. Se nós estivermos bem equilibrados, vibrando de uma maneira positivamente, praticando aquilo que a gente tanto lê, tanto busca aprender, com certeza muito pouca coisa vai nos incomodar no dia a dia, né? É verdade. Então é a prática. Nós fazemos a leitura, nós escutamos, então é questão de nós começamos a colocar em prática. E aquilo que eu coloquei de início, que seja daqui para frente. Sim. O passado nós não vamos mudar, tá bom, mas nós vamos buscar daqui para frente. Afinal de contas, nós sabemos que estamos de passagem e quanto mais nós não temos ainda pela frente para poder nos modificar. Que comecemos a modificar isso a partir de agora, né? Sim, como sempre, né? Todo dia é um novo dia. Um novo dia. É um novo dia, né? É uma nova chance. Exatamente. Então é isso, amigos. Esse é o texto de hoje. Façam também vocês as suas reflexões. Enviem seus comentários, que é muito importante para nós. Nós colocamos também o comentário de vocês também na página. Então, eu acho que é bem isso, escutando e ouvindo que a gente consegue nos tornarmos melhores. Tá bom? Eu pedi então agora para que a Kátia faça a nossa prece. Sim, pode deixar. Então, nesse momento, vamos elevar ainda mais nosso pensamento, vibrar nosso sentimento de gratidão, mais uma vez agradecendo a Jesus, aos espíritos benfeitores do Evangelho, agradecê-los pelas reflexões que tivemos hoje e pelos ensinamentos que lemos aqui e que
e que certamente buscaremos aperfeiçoar, aumentar em nosso ser, em nossas atitudes. E imbuídos desse bom sentimento, dessa boa vibração, vamos expandir isso a todos que estejam em momentos de necessidade, aquele nosso irmão desabrigado, que passa por privações, que chegue até ele um bálsamo, um sentimento, um certo alívio daquela sensação, que sentindo-se aliviado ele possa encontrar soluções, novos caminhos, ter mais esperança. Que esse bom sentimento, essa boa vibração chegue àquele que estiver privado de sua saúde, estiver em sofrimentos, com dores, em hospitais, em leitos. Que essa boa sensação seja um linimento ali, um alívio ali das suas agruras, das suas aflições. Que essa boa vibração chegue como um sopro de paz, um sopro de alívio, um sopro de esperança aos corações aflitos daqueles irmãos que passam por momentos difíceis. Que os nossos irmãos, aqueles que nos enviam nomes para o nosso livro de vibrações, que eles sejam lembrados, que sejam assistidos, que aqueles que nos enviaram esses nomes, mentalizando esses irmãos, transmitam a eles todo o amparo e alívio de que eles necessitem. Que bons espíritos, espíritos do bem e do amor, cheguem até eles, os assistindo em suas necessidades. Que nós, dentro desse estudo de hoje, possamos expandir a nossa indulgência, a nossa tolerância, o nosso melhor sentimento em relação aos nossos irmãos, aqueles que eventualmente se indispõem conosco de alguma maneira, que a gente possa exemplificar na prática o amor de Jesus em nossos corações, perdoando, levando o amor, levando o exemplo das palavras de Jesus na prática. E com a prece de Jesus, vamos pedir licença para fazer o encerramento desse evangelho de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim a gente conclui o evangelho de hoje. Lembrando, como aqueles que gostariam de enviar nome para vibrações, que o façam através da nossa página, através do WhatsApp. Envie o nome dessas pessoas que vocês gostariam que chegassem vibrações para que desse a ajuda necessária a cada um deles. Lembrando, é claro, que é muito importante que vocês façam o evangelho junto, porque vocês vão estar mentalizando essas pessoas. Então, além delas estarem presentes no livro, vocês também estarão mandando essa energia para cada um deles. Reiteramos o nosso pedido também para que vocês possam escutar a Rádio Fraternal. Você pode baixar o aplicativo da rádio. Procure lá na sua pasta de aplicativos, você vai conseguir ter o aplicativo da Fraternal, você baixa e você escuta a rádio 24 horas por dia. Ou através
do aplicativo da Radiosnet. Ali também você tem a Rádio Fraternal e você também pode acompanhar. É uma maneira de vocês também escutar um conteúdo que ajude a nos mantermos, pelo menos, um pouco mais aliviados dentro de uma situação tão perturbadora que se oferece o mundo aí fora. Então, por que não escutar mensagens bonitas, escutar conteúdos que possam fazer com que nós pensemos melhor, que nós nos mantemos vibrando de forma melhor. Tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta-feira. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.